Olá, turma, aqui é o professor Maroni Beckman. Estamos mais uma vez aqui com vocês na TV Educação, programa Hashtag Fica em Casa Aprendendo, para dar mais uma aula de matemática aqui para os alunos da segunda série do ensino médio, né, turma? Então, quem está acompanhando as aulas, a gente está falando de quê? Estamos falando de polígonos, não é isso? Estou dando aqui uma revisão sobre geometria plana, tá? Falamos já de algumas coisas em relação à geometria plana, estudo do ângulo, né, propriedades. Vimos aqui de polígonos, já demos já nosso terceiro vídeo em relação aos polígonos. Temos aquela aula teórica, né, do que é um polígono, quais são os seus elementos, propriedades, né, a soma dos ângulos internos de um polígono, o número de diagonais que um polígono possui, relação entre ângulo interno e ângulo externo. Então acompanhe essa aula, vão lá na plataforma, assistam as aulas teóricas sobre polígonos para que vocês possam acompanhar as aulas de exercício. É importante que você primeiro veja aquela questão teórica, né, para que depois você possa partir para as aulas dos exercícios. Hoje é a nossa segunda aula sobre exercício, terceira aula de polígono, uma aula teórica e duas aulas de exercício. Ok? É a segunda aula de exercício, vamos responder algumas questões em relação a esse tema. Ok, galera? Então acompanhe, pegue o caderno, faça as anotações, tire suas dúvidas, note suas dúvidas, coloque nos comentários do vídeo para que a gente possa responder vocês. Beleza? Então vamos lá. Olha isso, primeira questão aqui. Determine o número de diagonais de um duodecágono. Tá? Pessoal, primeiro, o que é um duodecágono? A gente falou aqui dos nomes, né, de alguns polígonos. O duodecágono é um polígono que possui 12 lados. Tá? Alguns polígonos têm nomes especiais, tá? O que tem 12 lados é chamado de duodecágono. Ele quer saber qual é o número de diagonais desse polígono. Lembrando, o que é uma diagonal? Diagonal é um segmento que vai de um vértice a um outro vértice não consecutivo. Tá? O que é não consecutivo? É aquele que não está do lado. O que está do lado são os consecutivos. Os não consecutivos é aquele que não está do lado. Tá? Então, quantas diagonais um polígono tem? A gente até mostrou essa fórmula aqui para vocês. Tá? Número de diagonais de um polígono é dado por essa fórmula aqui. D igual a N multiplicado por N menos 3. Isso aqui dividido por 2. Certo? É uma fórmula que vai calcular o número de diagonais de um polígono, sendo esse N o número de lados. Então, nós temos aqui que o nosso N é igual a 12. Por que nosso N é igual a 12? Porque ele falou que é um duodecágono. Então, para me saber quantas diagonais esse polígono possui, basta na fórmula substituir o N por 12. Tá? É o que a gente vai fazer. Então, D vai ser igual a 12 multiplicado por 12 menos 2, menos 3, desculpem, dividido por 2. Tá? Você vai simplesmente substituir o valor na fórmula, né? Tirei o N e coloquei 12. Agora eu vou resolver essa continha aqui. Então, D, que é o número de diagonais, vai ser igual a 12 multiplicado por 9 dividido por 2. Certo? E aqui você tem duas alternativas. Você pode multiplicar o 12 por 9 e o resultado dividido por 2. Ou você também pode fazer o quê? Dividir aqui o 12 por 2. Ó, e o resultado multiplicar pelo 9. Tá? Então 12 dividido por 2 dá 6. Aí fica 6 multiplicado por 9. Quanto é 6 multiplicado por 9? É 54, não é isso? 54. Então quer dizer que esse duodecágono, ele possui 54 diagonais, tá? 54 diagonais. Ok? Certo? Anotaram aí a fórmula das diagonais? Beleza. Vamos aqui fazer uma outra questão também envolvendo diagonais, pessoal. Olha só. Aqui ele quer saber o seguinte: qual o polígono cujo número de lados é 1/3 do número de diagonais? Olha só, ele quer saber que polígono é esse. Na verdade, nessa questão ele deu uma relação entre a quantidade de diagonais que esse polígono possui e seus lados. Tá? O que ele fez matematicamente é dizer que N, número de lados, é igual a 1/3 da quantidade de diagonais.
1/3 multiplicado por D. Certo? Isso aqui foi o que ele falou. Eu só escrevi matematicamente. Bom, pessoal, aqui a gente pode fazer o seguinte. Se eu fizer aqui meio pelos extremos, vamos escrever essa relação um pouco melhor. Se eu fizer aqui meio pelos extremos, né, multiplicar aqui cruzando, certo? Eu vou ter que N, que o número de diagonais, 1 vezes D é D, né? D multiplicado por 1 é D. Que o número de diagonais vai ser igual a 3N. Certo? Essa relação que ele deu pode ser escrita também dessa forma. Beleza. O que eu quero saber é que polígono é esse. Para eu saber que polígono é esse, eu tenho que descobrir quais são os seus lados. Olha só, turma, eu posso usar essa mesma fórmula aqui, ó. Tá? Eu tenho aqui, ó, D é igual a N, que multiplica N menos 3. Isso aqui dividido por 2. Certo? Beleza. Vamos lá. Ora, o que eu tenho? Como eu encontrei na relação que o problema me deu que esse D é igual a 3N, eu posso substituir esse D aqui por N, porque aí eu fico com uma equação com uma incógnita só. Tá? Então, eu vou substituir aqui, ó, esse D por 3N. Eu vou obter 3N igual a N multiplicado por N menos 3. Isso aqui dividido por 2. Beleza, turminha? O que a gente pode fazer aqui, galera? Ó, esse N divide por esse N. Ele está multiplicando, passa dividindo. Então, N dividido por N dá 1. Como 1 na multiplicação é elemento neutro, né? Eu posso simplesmente cortar esse N com esse N. Tá? E posso aqui fazer de novo meio pelos extremos. Ó. Cancelei o N com N e vou multiplicar de novo aqui, ó. Esse valor aqui por esse. Aqui só ficou o N menos 3. Né? N menos 3 multiplicado por 1 dá N menos 3. Certo? E aqui só ficou o 3. Tá? 3 multiplicado por 2 dá 6. Certinho? Então, o que acontece? Pronto, ó, N menos 3 igual a 6. Então, rapidamente eu consigo resolver isso aqui, né? Basta mandar o menos 3 para o outro lado. Então, você vai ter que o N igual a 6 mais 3. E eu tenho que o N é igual a 9, galera. Agora eu tenho que lembrar da nomenclatura, né? Como é que é o nome do polígono de 9 lados? Tá? O polígono de 9 lados é chamado de eneágono. Eneágono. Então, o polígono que o número de lados é 1/3 das diagonais, que polígono é esse? É o eneágono, um polígono de 9 lados. Certinho? Beleza? Tranquilo, vamos para a próxima questão aqui. Essa próxima questão é uma questão que envolve a soma dos ângulos internos de um decágono. Ele quer saber quanto é a soma dos ângulos internos de um decágono. Outra fórmula dos polígonos, né, galera? Certo? A soma dos ângulos internos. Como é que se calcula a soma dos ângulos internos? Fizemos essa dedução aqui dessa forma. Acompanhe essa aula na plataforma. Tá? A soma dos ângulos internos de um polígono, tá aqui, terceira questão, é dado por essa fórmula aqui, galera. SI, soma dos ângulos internos, igual a 180 graus, multiplicado por N menos 2. Tá? Também fica em função do número de lados. Então, para eu saber qual é a soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, basta usar essa fórmula aqui. 180 graus é igual a N menos 2. Esse SI significa soma dos ângulos internos. E esse N significa o quê? Número de lados. Ah, beleza. Aí ele fala de decágono, né, galera? Falou aqui em decágono. Quem é um decágono? É um polígono de 10 lados. Tá? Então, só na aula de hoje já falamos do dodecágono, que é uma figura de 12, do decágono, uma figura de 10, e do eneágono, uma figura de 9 lados. É importante que a gente conheça a nomenclatura. Também tem uma listinha lá na aula que a gente falou de polígono, certo? Então, vamos só substituir, turma. Vou tirar esse N aqui e colocar 10. Ó. Então, SI vai ser igual a 180 graus, 180 graus, multiplicado por 10 menos 2. É isso? Então, a soma dos ângulos internos de um polígono vai ficar 180 multiplicado por
8. Então vamos fazer essa conta aqui. Vamos fazer só a conta do 18 multiplicado por 8, né? Porque a gente acrescenta só um zero, tá? 18, 8 multiplicado por 8 dá 64, fica 4, vão 6. 1 vezes 8 dá 8, com 6 dá 14. Então, a soma dos ângulos internos de um decágono é 1440 graus, turma. Isso aí é o valor da soma dos ângulos internos de um decágono. 1440 graus. Se for somar todos os 10 ângulos de um decágono, você vai ter esse valor aqui de 1440. Perfeito? Tranquilo. Vamos aqui para a nossa quarta questão, também envolvendo aí soma, né, na medida dos ângulos internos. Determine o nome e o número de lados de um polígono cuja soma da medida dos ângulos internos é 1800 graus. Galera, aí o que acontece? Ele está me dando a soma dos ângulos internos e está pedindo o número de lados e o nome, né? Tá? Beleza, então, como é uma questão que envolve soma, eu vou usar aqui a mesma fórmula. Quarta questão, SI é igual a 180 graus multiplicado por N menos 2. Tá? Então, turma, o que acontece aqui? Ele está me dando esse cara aqui, ó. Tá? Ele está me dando a soma dos ângulos internos e quer que você encontre quem é esse carinha bem aqui, ó, que é o número de lados. Tá? Ao contrário da questão 3, que ele me deu um N e pediu a soma dos ângulos internos. Aqui ele me deu a soma dos ângulos internos e quer saber o valor de N, você vai usar a mesma forma, sem problema. Então vai ficar aqui, vou substituir por 1800. 1800 graus é igual a 180 multiplicado por N menos 2. O que eu posso fazer aqui, turma, é pegar esse 180 e trazer para cá, ó. Ele está multiplicando aqui, ele passa dividindo. Tá? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter 1800 dividido por 180 igual a N menos 2. Certo? Então, a gente pode aqui cancelar um zero com zero, cortar, né? O que vai acontecer? 180 dividido por 18 dá 10. 10 é igual a N menos 2. Certo? E esse 2 aqui, ó, ele pode vir para cá, né? Tá? Então vai ficar 10 mais 2 igual a N. Então, nós temos que esse N é igual a 12, né, turma? Então, a figura, o polígono cujos lados é igual a 12, né? É o polígono de 12 lados. Como é o nome do polígono de 12 lados? Já falamos na aula de hoje desse polígono, tá aqui, ó. É o duodecágono. Duodecágono, beleza? Então, a resposta aqui dessa questão é o duodecágono. Beleza, turminha? Muito bem, tá? Então, fizemos questões envolvendo soma dos ângulos internos e diagonal. Vamos para a próxima questão aqui, tá? Pessoal, ele quer saber qual a medida do polígono, do ângulo interno de um polígono regular que tem 18 lados. Olha o que ele quer, galera. Vou aqui apagar esse espaço aqui para a gente poder responder a questão de número 5. Certo? Ele quer saber, nesse caso, quanto é que mede o ângulo interno de um polígono regular que tem 18 lados. Primeira coisa que a gente tem que saber, galera, para responder a questão, é o que é isso aqui, ó. O que é um polígono regular? Tá? O que são polígonos regulares? Existem polígonos regulares e polígonos irregulares. Quando eu falar de polígono regular, eu estou falando de quê? Por quando é que um polígono é chamado de polígono regular? Pessoal, todo polígono que possui os lados congruentes e os ângulos internos também, com mesma medida.
Tá? Se o polígono possui os lados iguais, tá? Os lados com a mesma medida. Quando eu falo igualdade em medida, a gente usa a palavra congruência, é congruente. Congruente quer dizer mesma medida. Tá? Então, para que um polígono seja regular, ele tem que ter todos os lados com a mesma medida e os ângulos internos com a mesma medida. Certo? Me diga aí um ângulo interno, um polígono que você conhece que é um polígono regular. Diga aí, estou ouvindo vocês. Ah, o quadrado, muito bem. O quadrado é um polígono regular. Ele é um quadrilátero, os lados são iguais e os ângulos internos todos medem 90 graus. Então, o quadrado é um polígono regular. O triângulo, que triângulo que é regular? O triângulo equilátero. Tá? Só o triângulo equilátero que é um polígono regular, porque os lados são iguais e os ângulos internos medem 60 graus. Tá? Então, como ele fala que o polígono é regular, todos os ângulos têm a mesma medida. Então, ele quer saber quanto é que vale o ângulo interno, galera. Quanto é que vale o ângulo interno desse polígono, que ele tem 18 lados. Qual estratégia eu posso usar? Ora, galera, eu vou fazer o seguinte, eu vou descobrir a soma dos ângulos internos. Tá? A soma dos ângulos internos. Por que eu faço isso? Ora, porque se eu descobrir quanto é que é a soma de todos os ângulos, basta eu dividir por 18. Por que eu vou poder fazer isso? Porque o polígono é regular. Todos os ângulos são iguais. Se não fosse, eu não poderia. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte, vou calcular a soma dos ângulos internos desse polígono que tem 18 lados, e aí depois eu vou descobrir quanto equivale cada ângulo interno desse aqui. Tá? Então, questão número 5 aqui, certo? Vou calcular aqui a soma dos ângulos internos. Então, vou usar aqui 180 graus, é igual a n menos 2. Certo? Beleza, turminha? Então, vamos lá. Soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 graus multiplicado por, o n é quanto? 18, né? 18 menos 2. Certo? Basta você tirar o n e colocar o valor dele. Tá? Então, vamos lá. Soma dos ângulos internos vai ser igual a 180 graus vezes 16. Galera, eu nem vou fazer essa conta aqui, não. Vou deixar essa conta do jeito que está, porque talvez eu possa... do jeito que está, vai ser melhor. Olha, no polígono regular, o que acontece? Tá? Existe uma formulazinha, o seguinte, que o ângulo interno de um polígono regular, você pode usar essa fórmula aqui, ó. SI dividido por N. Então, para eu saber quanto é um ângulo interno de um polígono regular, basta eu pegar a soma dos ângulos internos, tá? A soma dos ângulos internos, e dividir pela quantidade de lados, de ângulos, né? Porque coincide, né? O número de ângulos, ângulo interno é o mesmo número de lados, assim como o mesmo número de vértices, e dividir pela quantidade de lados que o polígono tem. Tá? Feito isso, eu vou descobrir quanto é que vale cada ângulo. Lembrando que, galera, eu só posso fazer isso se a questão disser que o polígono é regular. Tá? Se ele falasse de um outro polígono, aí eu não poderia fazer isso. Talvez ele nem poderia me fazer essa pergunta, que não teria como eu saber. Certo? Mas, beleza, ele me disse, então o ângulo interno é igual à soma dos ângulos internos dividido pela quantidade de lados. Aí você vem aqui, ó, o interno vai ser igual a 180 multiplicado por 16 dividido por 18. Por que eu não fiz a multiplicação? Porque eu sabia que eu poderia fazer essa conta bem aqui para ficar mais fácil para mim, ó. 180 dividido por 18 dá 10, ó. Aí fica 10 multiplicado por 16, certo? Então, o ângulo interno desse polígono é igual a 160 graus. Cada ângulo desse polígono é 160 graus. Ok, turminha? Então, beleza. Na aula de hoje, nós fizemos exercícios, né, sobre polígonos. Tá? Vimos questões envolvendo diagonais, problemas envolvendo soma dos ângulos internos de um polígono. Demos conceito de polígono regular, ângulo interno de um polígono regular. Então, faça as anotações, assista o vídeo mais de uma vez, coloque as dúvidas aí nos comentários, valeu? Valeu, turma, então um abraço. Já sabe, hashtag fica em casa aprendendo.